A reprodução do limão Tahiti é assexuada, ou seja, fruto sem semente. Essa reprodução é rápida e de fácil propagação. Ela transmite as características da planta-mãe e confere maior uniformidade de plantas produzidas. Também diminui o período de juvenilidade da planta. Existem diversas formas de propagação assexuada, e dentre elas a propagação por enxertia, que é a que nós vamos demonstrar na produção de limão Tahiti, que será o tipo de borbolia com o método de T invertido. Vamos para a prática? Para a prática de hoje, nós vamos desinfetar as ferramentas com hipoclorito de sódio, que é o alicate de poda e o canivete, para então tirar as folhas e preparar a gema para implantação. Essa prática o operador deve fazer com muita rapidez, para não secar os tecidos das plantas. Então, nós vamos, depois do toalete, na parte do cavalo e na parte do cavaleiro, nós vamos então fazer um corte em formato de T invertido, até chegar no xilema da planta. E aqui sobe então uns 1,5 centímetros. E aqui então nós vamos retirar uma gema para implantar. Com a gema retirada, então, nós vamos encaixar no cavalo. E depois, então, emplastificar ela com fita. Depois do enxerto encaixado, então, nós vamos amarrar um fitilho bem forte em volta do enxerto para não entrar umidade, não ter o contato com a área externa, fungos, bactérias, nada, para vingar bem. O encaixe precisa ser perfeito para que não tenha diferenciação do tecido. E então, para que coincida e tenha bastante conexão das células do câmbio. O porta-enxerto, então, ele é responsável pelo sistema radicular e a absorção de nutrientes pela planta, o vigor, as tolerâncias às resistências de determinadas pragas do solo e a qualidade da fruta. Já a parte do cavaleiro, que foi o enxerto que fizemos nessa planta, é responsável pela copa, pela absorção da fotossíntese, elaboração da seiva, a qualidade e a produção de frutos, tamanho, coloração e entre outros. Quanto maior o grau de parentesco, melhor será o sucesso da enxertia. Nós aqui então utilizamos uma planta de limão cravo para a enxertia de limão Tahiti. Eles são da mesma espécie, da mesma família. Para finalizar a enxertia, nós vamos fazer o arqueamento da planta para quebrar a dominância apical e assim estimular o crescimento da gema. Que assim ocorra a concentração dos fotoassimilados na região da enxertia. Um fator importante é a escolha do local de plantio dessas frutíferas. Caso a área seja com mais declividade, é importante fazer a curva de nível para facilitar assim o manejo. Fazer um estudo prévio do local onde vai ser implantado as frutíferas é importante, pois assim a gente pode saber quais os patógenos ali já habitavam. Então vamos fazer agora uma cova em torno de 60 centímetros de profundidade. E mão na cavadeira e bora lá! Ufa! Depois de cavado e de um suador, a gente vai especificar como a gente fez essa cova. Então, dos 60 centímetros, os primeiros 20 a gente separou desse lado, que é o solo mais fértil, e logo após os 20 tem os mais 40, que foram reservados desse outro lado. O solo mais fértil, que são os 20 centímetros, ali a gente incorpora junto os adubos. E esses 20 centímetros de solo a gente vai colocar no fundo da cova. Após os adubos incorporados no solo, que são os adubos orgânicos, o fósforo e o potássio, a gente coloca então no fundo da cova. Espera de 30 a 40 dias para o plantio. Passado o tempo ideal da preparação da cova e até a pega da enxertia, a gente vai fazer então o transplante do vaso, ou no caso da muda, né, quando é comprado em viveiro ou desse tipo, a gente vai então tirá-la, aqui claro é uma ilustração,
mas a gente deve ter muito cuidado, né, para que não haja um enovelamento dessas raízes, porque se houver, a gente tem de descartá-las. Simulando esse plantio, então, vamos supor que a gente retire esta lata e deixe somente a muda com, né, os seus agregados e raízes. A gente planta, então, acima daquele solo adubado, que é o fértil, os 20 centímetros que a gente colocou no fundo da copa, coloca, e acima dessa terra a gente coloca o restante dos 40 centímetros para fechar a cova e finalizar o plantio. Para o plantio em grande escala, é importante o produtor fazer o revolvimento do solo e já a adubação, a calagem, adicionado do fósforo e do potássio, para assim esse pomar durar mais de 30 anos. O limão Tahiti é o fruto do clima subtropical, onde não resiste a baixas temperaturas. Portanto, sua temperatura anual é entre 15 a 22 graus Celsius, no qual é recomendado o espaçamento entre linhas de 7 metros e entre plantas de 4 metros. O produtor necessita ter muito cuidado fitossanitário nos primeiros anos do pomar. Após o plantio das mudas, realiza a poda verde, onde vai retirar todos os ramos ladrões que ficam localizados após a enxertia. Simulando uma poda verde em mudas pequenas de limão Tahiti, a gente vai retirar os galhos que estão para baixo do porta-enxerto. Aqui não tem como mostrar, mas se estiver em casa dá para realizar essa poda. E vamos retirar os ramos ladrões, onde esses ramos vão estar prejudicando a planta, onde não vai ter transmissão de luz, retiram todo o nutriente da planta, mas não produzem fruto, e entre outros aspectos. Também vão ser desbastados esses galhos velhos que não têm mais produtividade. Bom, então a poda de formação deve ser feita do 1º ao 4º ano de implantação da muda. Essa planta aqui, de limão Tahiti, ela tem aproximadamente 8 anos e nunca foi feito uma poda correta, digamos assim. Ela deveria ter sido feita de forma que os braços, as pernas, braços e ramos não tivessem sobreposição, para que então tivesse o maior contato de radiação solar, evitando assim a proliferação de doenças como patogênicas, como fungos, bactérias, por falta de ventilação e sol. O produtor nos autorizou então a fazer uma poda não muito drástica, e nós começaremos então tirando as ramificações mortas, né, que não tem mais seiva passando nelas, e também removeremos os ramos ladrões e quebrados. Aqui nós estamos fazendo a retirada de ramificações secas e também ramificações que estão com o seu ramo voltado para baixo. Então a condução de seiva é muito menor do que as que estão viradas para cima. Como podemos ver aqui, um galho com ramificação abaixo do nosso nível do olho, digamos assim, ele não tem um crescimento apical, ele tem um crescimento para baixo. Então esse galho aqui não tem uma produção de frutas, porque a seiva está concentrando acima. Aqui nós temos um outro exemplo com o mesmo motivo. Esse galho aqui está no chão e não tem uma produção de fruta. Então nós vamos fazer o corte com o serrote aqui e esse galho cortar com o serrote aqui. E fazer a limpeza da área. Tirar os galhos secos, que estão roubando energia. E logo mais mostramos o resultado para vocês. Então, logo após a poda de frutificação, vem a fase do raleio. E o que é o raleio? O raleio é a remoção de frutos juntos em grande quantidade e que a gente vai retirar para que os frutos tenham um tamanho proporcional e não tenham tamanhos diversos, porque é o que o mercado procura, né? Um padrão de consumo. O momento ideal para fazer o raleio
é quando os frutos têm em torno de 1,5 a 2 centímetros de diâmetro. Esse é o momento ideal para se fazer. Então, a distância entre os frutos deve ser em torno de 1 palmo de distância, para que a seiva seja bem drenada nesses frutos e que eles tenham um tamanho ideal para a venda. Aqui temos um exemplo, então, de frutos com tamanhos desproporcionais, né, devido à falta de um raleio adequado. Elas estão dividindo, então, a seiva, né, o dreno, está enchendo mais um fruto do que o outro. Anelamento. É o procedimento onde nós vamos fazer um anel no tronco ou nos ramos perto do fruto. Qual o objetivo? É interromper temporariamente o transporte da seiva elaborada, ou seja, cortar o floema. Dessa forma, os nutrientes vão ser mais levados para a copa. Antes de fazer o anelamento, a gente necessita desinfectar todas as ferramentas que a gente vai utilizar. Aqui nós vamos usar a tesoura. Nós vamos fazer um corte girando a tesoura de 3 a 4 milímetros. Então, é apenas um giro.